Bom, vamos tratar da reunião plenária do Conselho Nacional de Saúde de outubro de 2012. Tem sido até agora uma discussão densa, com pontos de pauta bastante importantes. E nós começamos ontem a discussão acerca da empresa brasileira de hospitais. Essa discussão estava pautada para o mês passado, o representante do Ministério da Educação se ausentou, e agora, mais uma vez, ele se ausentou, mas enviou, digamos assim, assessores da empresa. E houve uma rodada de intervenções e uma coisa rara aqui no Conselho Nacional de Saúde, uma convergência de posicionamentos claramente contrários a essa iniciativa, de questionamentos de vários tipos. Na intervenção nossa, do SEBS, eu fiz uma pergunta que ficou sem resposta. Na verdade, eu fiz uma revisão da lei que cria a empresa, revisei também o estatuto, e a lei brasileira que define o que é uma empresa pública, ela estabelece claramente que a empresa pública ela deve ter como objeto a exploração de uma atividade econômica. E eu perguntei para os representantes da empresa brasileira de hospitais qual era a atividade econômica que ia ser explorada, porque isso não consta nos termos da lei nem do estatuto. Isso ficou sem resposta. E eu perguntei se a gente podia subtender com isso que a exploração econômica é o que nós convencionamos chamar de dupla porta, de acesso por planos de saúde, mas ficou sem resposta. Eu perguntei como é que se lidaria, como é que nós lidaríamos com alguns subtendidos que estão no texto da lei e também do estatuto. Lá está escrito que essa empresa vai apoiar os hospitais universitários em termos de prestação de serviço, de ensino e de pesquisa. Eu perguntei se isso não era uma brecha para se contratar professores, por exemplo, ou pesquisadores por outra via que não a universidade pública. Mais uma questão que ficou sem resposta. Vários outros apontamentos feitos por conselheiros tiveram como resposta da parte da representação dessa empresa de que nós estávamos dando uma conotação ideológica para esse debate, que na verdade havia boas intenções, que nos marcos da lei essa empresa só podia atuar com usuários do SUS, mas de qualquer modo esse não foi o entendimento do Pleno. Houve uma deliberação, mais uma vez, de pedir mais informações e um apoio a uma iniciativa que está sendo feita de questionamento de constitucionalidade da lei que criou essa empresa, uma ADIM, chamada ADIM. Então houve um posicionamento claro do Conselho de apoio a essa ação de inconstitucionalidade, de questionamento. Nós reiteramos a necessidade de se discutir mudanças na administração direta que permitam dar mais agilidade para a tomada de decisões, para licitações, e que medidas como essa da empresa brasileira de hospitais, elas denotam a falta de perspectiva de política de Estado. Tenta se resolver no curto prazo, no imediatismo, na política, no tempo de governo, no tempo conjuntural, problemas da administração direta, e se abdica da luta de se fazer modificações substanciais na administração direta. Esse é um questionamento importante, e eu acho que esse recado está dado pelo Conselho Nacional de Saúde. Na parte da tarde nós discutimos a questão da política de medicamentos, alguns avanços importantes na parte de controle principalmente, introdução de mecanismos de registro informatizados do sistema Horus, mas também críticas à quantidade de recursos que estão sendo investidos para a chamada farmácia popular, e sem um maior controle, e que a necessidade de se discutir claramente o financiamento da assistência farmacêutica nos termos do Sistema Único de Saúde. Há um entendimento que iniciativas como a farmácia popular e outras tantas, de natureza mais compensatória, são necessárias, são inclusivas, mas isso não permite que o governo deixe de financiar a farmácia no SUS. Eu me esqueci de uma coisa com relação à questão anterior sobre a empresa brasileira de hospitais, é que foi denunciado que há uma indução pela via da chantagem de que os hospitais universitários façam uma adesão à empresa brasileira de hospitais, ou às subsidiárias da empresa brasileira de hospitais.
inclusive a ideia de que não vai se repassar recursos para os hospitais universitários que não aderirem. Então foi tirada também uma moção, né, de salvaguarda, de garantia de repasse dos recursos públicos pelo MEC, não pelo Ministério da Saúde, para os hospitais universitários que optarem por não aderir a essa empresa e as suas subsidiárias. Depois, no fim da tarde, houve um debate importante sobre a situação do estado do Rio Grande do Norte, a crise instalada no estado do Rio Grande do Norte, notadamente na capital, na região metropolitana de Natal. E o que a gente constata, mais uma vez, é que essa lógica de que para se garantir governabilidade se coloca a política pública, a política social, né, se rifa a política pública na distribuição de cargos, no loteamento de cargos, tem sido extremamente danosa, né, para a construção do Sistema Único de Saúde. E o caso de Natal é um caso exemplo, né, como houve desgoverno, houve omissão, houve negligência na condução das políticas de saúde, principalmente no agenciamento da responsabilidade pública de gestão, na contratação de organizações sociais e no caso da OS, isso é de suma importância, o Ministério Público coletou, recolheu provas de como algumas OS estão se tornando casos de polícia. E no caso de Natal é um caso escandaloso de corrupção feita por uma OS no Rio de Janeiro, lá em Natal, coisas absurdas, detalhes absurdos sobre como eles criaram várias empresas fantasmas para desviar dinheiro público e como essas pessoas escaparam, fugiram, estão sendo procuradas pela justiça. E o governo que contratou a SOS, ao invés de fazer uma meia-culpa, uma autocrítica, para buscar sanar os problemas e as lacunas que estão deixadas, abriu um edital para contratar outra OS. Então, é impressionante assim, a disfarçatez de alguns governos, como no caso do Rio Grande do Norte e de Natal, foi claramente denunciado. Estava o secretário estadual de saúde, estava a secretária municipal de saúde de Natal, num papel, do meu ponto de vista, tragicômico. Porque eu cheguei a dizer, inclusive, que eles estavam como síndicos de uma crise. Um foi escolhido agora há poucas semanas, a secretária de Natal, que disse que não tinha nada a ver com o ocorrido, que não tinha mais nada o que fazer, porque vai só fazer a transição para o próximo governo que assume em janeiro. E o secretário do Rio Grande do Norte, que também assumiu há pouco mais de um mês, 2 meses, dizendo que estava começando do zero todo um trabalho de avaliação, de lidar com uma crise que ele não tinha gerado, mas que denota claramente essa instabilidade, essa irresponsabilidade dessa arquitetura política de ocasião, de se montar governos para se garantir governabilidade, loteando cargos entre partidos políticos de base de apoio, ou seja, a política social sendo rifada no mercado da pequena política. Isso é importante como um caso exemplar do meu ponto de vista. Hoje de manhã a gente discutiu como ponto de pauta a questão da saúde mental, as denúncias que estão sendo feitas de casos, por exemplo, em Sorocaba, ainda de situações escandalosas, de maltratos, de omissão, de mortes, e há um tensionamento de que não se pode criar uma ação policialesca acerca da política de combate, de enfrentamento às drogas, notadamente ao crack. Há uma propensão, inclusive, midiática de que se lide com essa questão como caso de polícia, com violências, inclusive, impondo internações. E a gente tem muito claro que essa questão não passa por esse viés. É importante se assumir a responsabilidade de se encontrar alternativas de serviços, que busquem um trabalho, inclusive, de chamar os usuários de droga para o tratamento de uma forma voluntária, garantindo vínculo, dando prosseguimento a alternativas que sejam realmente alternativas terapêuticas e não alternativas higienistas, de marginalização, de afastamento, de violência sobre uma questão que é social, tem implicações importantes, mas que precisa ser tratada pelo Estado brasileiro, pela política pública, de uma forma mais conveniente e de acordo com a complexidade que ela tem. Agora, de tarde, por fim, vai ser discutida a aprovação ou a não aprovação do relatório de gestão
do Ministério da Saúde. Há um parecer da COFIN, da Comissão de Finanças do Conselho Nacional de Saúde, que ainda tem ressalvas, ainda tem pendências, mas aponta para uma aprovação com algumas recomendações. Eu acho que assim, durante muitos anos se aprovou o relatório de gestão com recomendações que nunca foram cumpridas ou que eram parcialmente cumpridas. Eu acho que dessa vez é diferente. Dessa vez o trabalho da COFIN, a implicação da COFIN, inclusive um trabalho de boa qualidade do ponto de vista da análise, levou a uma mobilização no âmbito do Ministério, a uma disposição, pouco até pela regulamentação da Lei 141, que é uma lei recente que trata do financiamento, mas que eu acho que as garantias que estão sendo dadas agora, em continuidade, em perspectiva de que algumas medidas vão ser sanadas, principalmente no que se refere a restos a pagar, nos deixa tranquilos, dessa vez, em tomar um posicionamento de aprovar, né, esse relatório de gestão a partir de compromissos que estão sendo assumidos, não discursivamente, mas do ponto de vista prático, amparados por essa nova lei. Então eu acho que a perspectiva hoje à tarde, embora haja bastante questionamentos, vai ser de aprovar esse relatório de gestão com essas pendências, com essas recomendações. Por fim, é um momento, para mim, pessoalmente importante, porque é a última reunião que eu estou participando do Conselho Nacional de Saúde. Eu acho que é um momento de ceder lugar, para renovar, para as pessoas estarem participando. Eu fiz uma avaliação hoje no pleno que me deixou bastante emocionado, assim, de que, na verdade, até cheguei aqui há 2, 3 anos atrás com alguns preconceitos, mas eu aprendi como é importante, né, se lidar com essa diversidade e entender que até mesmo a representação de interesses particulares, de grupos, ela ganha legitimidade no momento que ela é discutida em espaços, em instâncias como essa. O sentido, do interesse público ele é dado até quando uma demanda particular, um interesse particular, não se sobrepõe a partir do tráfico de influências, mas se expõe para uma discussão no espaço público como esse. Com todas as dificuldades que existem, dessa representação de interesses, das questões mais específicas, mais fragmentadas, a importância do entendimento de que se constitui o interesse público, e o resguardo da coisa pública a partir dessa exposição, a partir da transparência que se dá nessa discussão. E aí eu aprendi a lidar um pouco com isso nesses 2 anos, a entender melhor essa complexidade, entender que há que se ter tolerância para se construir democracia participativa, não é algo que é dado, a gente luta por isso, mas combinar democracia participativa com as formas convencionais de democracia representativa, implicam um aprendizado, implicam numa perspectiva pedagógica de se lidar com diferenças, de se constituir mediações políticas, de se trabalhar tempos políticos, lidando com a diversidade, construindo dialeticamente a unidade na diversidade. Esse é um aprendizado que eu vou levar, eu acho que essa experiência foi muito rica. O SEBS tem uma responsabilidade, eu acho, de dar continuidade nessa representação. Foi dito, várias pessoas se expressaram nesse momento e realçaram o papel que o SEBS tem tido nesse âmbito do Conselho Nacional de Saúde, não de trazer o discurso acadêmico, não de trazer o discurso, a análise política conjuntural, mas de conseguir estabelecer diálogos, uma ação dialógica, nos aproximando, inclusive com os tensionamentos que a gente faz, de linguagens outras, que permite que a gente constitua essas mediações ao longo do tempo e dá legitimidade para a gente, nosso lugar enquanto SEBS, não só na história do movimento sanitário, mas nessa interação com o movimento popular, com o governo, com as representações, inclusive, de iniciativa privada, da empresa, nessa importante instância que é o Conselho Nacional de Saúde, que é o controle social. Então eu fico muito feliz com um saldo, fico muito contente com os vínculos afetivos que a gente constitui nessa participação, essa subjetividade ela é muito importante e fico satisfeito, acho que fico tranquilo em estar saindo agora, eu acho que esse legado que o SEBS tem, de outros tantos que participaram antes de mim, ele traz essa responsabilidade
E eu acho que a gente está no bom caminho, né, no caminho de aproximação com discutir publicamente, né, colocar em praça pública essas questões todas que vão muito além da contribuição discursiva que a gente possa fazer. Então a gente está na luta, eu acho que prossegue, né, o SEBS prossegue nessa luta, na construção do SUS em várias frentes, e o Conselho Nacional de Saúde é uma delas e tem uma importância capital.